ciência do movimento, física pra querer, vou alto com meu conhecimento. Olá, molezas! Tudo bom com vocês? E aí? Hoje nós faremos algumas questões que são questões de revisão, principalmente para vocês que têm provinhas que estão se aproximando e estão na terceira série do ensino médio. Fique de olho nessas questões discursivas, porque elas podem te ajudar. Nós faremos 7 questões. Uma dessas questões é muito especial, é a minha questão favorita dessa lista. E claro, será que você consegue descobrir qual questão é esta? Vamos direto ao ponto. Bom, para a gente começar, vamos resolver essas questões que estão aqui propostas. A primeira, questão de número 1, é uma questão da FUVEST de 2012, e é uma questão que diz: um rapaz com chapéu observa sua imagem em um espelho plano e vertical. O espelho tem um tamanho mínimo necessário e ele diz ali que y é igual a 1 metro para que o rapaz, a uma distância d igual a 0,5 metros, veja sua imagem do topo do chapéu até a ponta dos pés. A distância de seus olhos ao piso horizontal é de 1,60 m. A figura da página de resposta ilustra essa situação e, em linha tracejada, mostra o percurso do raio de luz relativo à formação da imagem do ponto mais alto do chapéu. A. Desenhe na figura da página de resposta o percurso do raio de luz relativo à formação da imagem da ponta dos pés do rapaz. Bom, aqui é um caso clássico para o espelho plano, onde eu consigo... Deixa eu puxar aqui uma setinha para me auxiliar. Assim, deixa eu ver, pronto, opa, prontinho. Aqui, vou puxar uma setinha para me auxiliar. E eu sei, né, que nesses casos, vai sair um raio de luz do topo do chapéu, bater no espelho e chegar até o olho do rapaz. Bacana, assim ele consegue ver a própria cabeça refletida no espelho. Só que ele também quer se ver de corpo inteiro, então tem que sair um raio de luz do pezinho dele, bater no espelho e chegar até o olho. Professor, tem um raio de luz que sai, bate aqui assim, vai lá para cima? Existe. Então, o raio de luz incide dessa primeira maneira e é refletido lá para longe. Muito legal esse raio de luz. Mas ele não me interessa muito, porque esse raio de luz ele deve respeitar a ideia da reflexão, aquela lei de reflexão que a gente conhece, de que o ângulo de incidência deve ser o mesmo ângulo de reflexão. Isso faz com que o raio de luz que sai certinho lá do pé do rapaz reflete no espelho e chegue até aqui, ele deve ter, com a reta normal, um mesmo ângulo de incidência. Digamos aqui, vou chutar, tá? Que esse raio chegue a 60 graus, ele incide a 60 graus, então ele será refletido também a 60 graus, nada demais, tudo bem? A questão, ela pediu coisas relativamente fáceis. Ela simplesmente me pediu para determinar o trajeto desse raio de luz. Está aí, está o percurso feito. Desenhei ele incidindo na parte mais extrema, mais lá embaixo do espelho, que seria o mínimo necessário para ele conseguir se enxergar de corpo inteiro, e chegando até o olho do rapaz. Qual a discussão importante? Se o espelho fosse apenas desse tamanho aqui, ó, imagina, viesse só até aqui, aí já não conseguiria chegar, beleza? Então, é necessário que o espelho tenha um certo tamanho para que ele consiga capturar esse raio que vem de baixo e este raio que vem de cima. Então, y é o tamanho mínimo que o espelho deve ter para que o rapaz consiga se enxergar de corpo inteiro. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Então, a letra A é simplesmente fazer o desenho. Já na letra B, ele pede para determinar a altura h do topo do chapéu até o chão. Bom, a altura hzão, ela é, na realidade, a altura do próprio rapaz. Então, quando ele diz a altura aqui, ó, é a altura do rapaz. Ele quer a altura completa do rapaz. Ah, professor, é muito fácil. Eu sei já, de conteúdos que eu estudei, que o espelho ele deve ter metade da altura do rapaz para que o rapaz consiga se ver de corpo inteiro. Pô, muito legal, muito bacana. Só que, você sabe a altura do espelho? Você sabe a altura do rapaz? Não. Então, essa frase, que é uma frase pronta, ela não está me ajudando aqui, tudo bem? Então, eu vou ter que utilizar conhecimentos que sejam um pouquinho mais profundos, tudo bem? Como eu vou fazer a letra B, então eu vou apagar aqui o que eu já escrevi até agora, só para não ficar poluído, tudo bem? E aí, se você quiser ver de novo o que estava escrito, é só voltar o vídeo, por favor, tá bom? Então, no contexto aqui,
eu vou escolher o seguinte, olha, existe um conjunto de triângulos aqui que nos ajudam a resolver esses problemas de geometria. Como ele está querendo a altura total do rapaz, então eu consigo fazer assim, ó, dos olhos até a ponta lá do pezinho virtual que ele tem, que é aquele pezinho imaginário, que não existe, né? Essa imagem aqui, ela não existe. Isso aqui é uma tentativa do meu cérebro interpretar a luz propagando em linha reta. Nós acabamos de ver que o raio de luz faz isto e depois isto. Mas como é que eu enxergo? Eu só consigo entender que a luz veio em linha reta. Então, essa ilusão, né, criada pelo nosso cérebro faz com que exista o raio luminoso e o prolongamento do raio luminoso. Então, o que eu utilizei aqui? Ó? Além do raio luminoso, eu representei também o seu prolongamento. Tudo bem? Bacaninha? Então, alonguei ali desta forma com o pontilhado roxo. E existe ainda ó, o outro pontilhado que eu vou colocar aqui, que vai até o topo da cabeça do rapaz. Daí uma distância muito interessante acabou de surgir, que é a própria altura Hzão do rapaz, que é justamente aquilo que está sendo pedido. Então, a altura Hzão do rapaz está aqui, ó. É esse tamanho todo que eu estou destacando aqui nessa cor azul, nesse azul turquesa aí. Tudo bem? Existem dois triângulos aqui que são triângulos semelhantes, porque perceba, né? As bases aqui são paralelas, ou seja, eu estou assumindo que Hzão é paralelo a Y, beleza? E aí, esse triângulo ele vem englobando até o final aqui esse y. Então, qual o caso de semelhança que eu consigo estabelecer? Bom, se eu tenho este ângulo e este ângulo, eles são da mesma reta e, além disso, eles têm lados paralelos aqui, tudo bem? Então, essas duas retas são paralelas, ou seja, o ângulo que eu estou destacando na parte de dentro, ele é igual nesses dois triângulos. Os lados são semelhantes, então este lado Hzão, ele é semelhante ao y, este pedaço do triângulo, como ele segue aqui na mesma reta, ele também é semelhante, então eu tenho um caso de semelhança de lado, ângulo e lado. Da mesma maneira, lado, o ângulo e lado. Então, isso é um caso de semelhança L a L, tudo bem? Nesse contexto, o que eu estou olhando no triângulo agora? Consigo fazer relações mais simples, né? Relações de semelhança aqui. Então, eu posso escrever que o Hzão ele está para o Yzinho, tá vendo? E ainda consigo relacionar outras distâncias, como, por exemplo, eu poderia relacionar nesses triângulos aqui a altura desses triângulos, que está aparecendo. Talvez seja difícil ver essa altura, mas olha bem. A altura do triângulo maiorzão é esta aqui. E a altura do triângulo menorzinho é esta aqui que eu destaquei em vermelho. Essas duas alturas eu consigo destacar olhando para o chão. E a distância no chão está aqui, ó, a distância Dzinho. Então, a distância verde ela é 2Dzinho e a distância vermelha ela é apenas Dzinho. Faz sentido ou não faz? Tudo bem? Então, como os triângulos eles têm essa relação de semelhança, eu também estou utilizando a altura, englobando essa altura na relação de semelhança. Daí, como eu montei, ó, o Hzão tá para Yzinho, aí eu comecei com um triângulo grandão, então 2Dzão, voltando aqui, 2Dzão, também está para Dzinho, tranquilo? Com isso, eu já consigo encontrar a altura que eu preciso. Acontece que eu deveria saber o y, né? E ele diz, ó, um rapaz com chapéu observa sua imagem no espelho plano e vertical. O espelho tem o tamanho mínimo necessário, e ele me dá que y vale 1. Para que o rapaz, a uma distância d igual a 0,5, veja a sua imagem do topo do chapéu à ponta dos pés. Então, ele me deu tanto a distância d quanto a altura y. Então, ficou mais fácil agora e eu consigo provar isso. Professor, mas eu já lembrava que eu assisti na aula que se o espelho tem um tamanho mínimo, então é metade da altura do rapaz. Pô, muito legal, mas isso aqui é uma questão discursiva. Se você apenas apresenta esse valor, eu lembro da aula que é então o dobro de y. Isso não é suficiente, tudo bem? Eu aqui ó, vou cortar esse Dzinho, tranquilo? Eu poderia substituir por 0,5 dos dois lados, mas já vi que não é necessário, ok? Então, vai ficar ó, h sobre 2 igual ao y, que é 1. Tudo bem? Então, hzão seria 2. Meu rapaz vai ter, então, 2 metros.
Portanto, quando a gente olha para o rapaz, é um rapaz alto, inclusive, sim ou não? Nossa, ele ficou com 2 metros de altura, bastante, bastante. Bom, como ele me pediu na letra B para determinar esta altura, eu fiz, ó, h igual a 2 metros, beleza? Na letra C, ele pede para determinar a distância y maiúsculo, então y aqui, o y maiúsculo, da base do espelho até o chão. Você também pode se lembrar que dá para a gente calcular esse valor, né, usando aí resultados prontos, mas o objetivo é que a gente consiga também escrever isso aqui, não basta apenas eu saber, ok? Então, de novo, para não poluir, vou apagar toda essa parte que eu já fiz, beleza? E vou retornar aqui. Como ele quer o y, esse y é um pouco mais difícil de visualizar, mas, de novo, eu vou usar essa técnica que é muito importante. Eu, né, como estudante, eu devo lembrar dessa técnica de desenhar triângulos, e esses triângulos aqui vão me ajudar a entender o que está acontecendo nesse espelho. Então, lá do olho do rapaz até o pezinho, né, existe esse raio aqui, ó, que sai do pezinho virtual, esse prolongamento, chega até o olho. A ilusão que eu tenho é que tem um triângulo assim. Tudo bem? Tranquilo? Quando eu faço isso, tem um outro triângulo também aparecendo. Existe o triângulo aqui grandão, este. Deixa eu destacar aqui, cadê? Espera aí, aqui. Existe este triângulo grandão e existe este triângulo pequeno. Se eu quiser dar nomes aqui, né, chamar aqui, por exemplo, de A, aqui de B, ou melhor, B, C, D e E. Então, a minha proposta é que o triângulo ABE, ele é semelhante a esse triângulo ACD. Tranquilo? Todo ele aqui, ó. Beleza? Essa é a proposta. Vou apagar todos esses pontos, não são necessários. Qual é o caso de semelhança, né? De novo, eu posso fazer lado, ângulo, lado, já funciona, já é um caso de semelhança para ser utilizado aqui. O lado, ângulo, lado seria, ó, este lado com este lado, este ângulo com este ângulo, e este ladão com este ladinho. Tudo bem? Tranquilo até aí? Como ele quer esse valor y, aí eu já consigo escrever, então, olha, aqui é a alturinha do olho do rapaz, que é hzinho. O hzinho, ele está para o y, ó, hzinho, que é este pedaço aqui, está para y maiúsculo. Da mesma maneira que eu posso escrever que, como eu peguei hzinho, eu peguei a altura toda. Então, ó, 2dzinho está para dzinho, beleza? Aqui eu tenho convicção de que o rapaz está à mesma distância dzinho do espelho, ok? Por isso que eu estou usando esse dzinho toda hora aqui, facilitando a nossa vida. De novo, eu posso cortar dzinho ou substituir o valor que ele tem, tá bom? E aí vai ficar, ó, hzinho, que é a altura dos olhos do rapaz até o chão, e essa altura é dada aqui, ela vale 1,60. Então, 1,60 sobre 2 é igual a y. Conclusão que eu chego, y é 0,80 metros, ou seja, 80 centímetros. Então, ele pede qual é a altura y da base ao chão. Y é 0,8 metros, ok? Ou ainda 80 centímetros, se eu quiser. Tranquilo até aí, gente? Sim ou não? Vê que interessante? Então, apenas usando essa técnica, que é muito importante, é fundamental, é a principal habilidade para espelho plano, eu consigo resolver esses problemas. Bom, fizemos até a letra C, olha que canseira, né? Letra D agora. Quais os novos valores do tamanho mínimo do espelho y' e da distância da base do espelho até o chão, o y maiúsculo linha, para que o rapaz veja sua imagem do topo do chapéu até a ponta dos pés, quando se afasta uma distância d' igual a 1 metro do espelho? Pergunta interessante, porque, olha bem, o rapaz ele está a meio metro, então o dzinho dele é 0,5, ele está a meio metro do espelho. E se ele se afastar mais 1 metro, ficando, portanto, a 1,5 metro do espelho, qual deve ser a nova altura do espelho para que ele consiga fazer isso? Acontece, gente, que
Não precisa. Todas as equações que eu cheguei até agora, elas não estão dependendo de Dzinho. Se você notar bem, o que está acontecendo toda hora? Eu estou eliminando o Dzinho. Ó. Então, a distância que o rapaz se encontra do espelho para que ele consiga se enxergar de corpo inteiro, na verdade, tanto faz. Essa distância não é o fator importante, tudo bem? Então, no contexto, pessoal, eu não preciso fazer conta alguma na letra D. Eu só preciso justificar. Nenhum dos meus cálculos anteriores, ou seja, para determinar a altura do espelho, o tamanho do espelho, para que o rapaz se veja de corpo inteiro, nenhum desses cálculos anteriores exigiu o valor de Dzinho. O valor de Dzinho foi descartado. Então, eu posso concluir que o tamanho do espelho para que o rapaz consiga se ver de corpo inteiro é independente da distância em que o rapaz se encontra do espelho. Logo, eu posso eliminar essa letra D. Não preciso fazê-la. Posso apenas apresentar essa justificativa que eu acabei de dizer. Tudo bem? Então, repetindo, hein? O tamanho do espelho para que o rapaz consiga se enxergar de corpo inteiro é independente da distância a que ele se encontra do espelho. Tudo bem? Então, eu consigo fazer isso, tá? Bom, primeira questão, fizemos uma questão muito interessante, ok? Uma questão, assim, bem perfil, né, de prova, uma questão legal. Outra coisa que a gente pode observar ainda no assunto de óptica é relacionado às propriedades e aos princípios da óptica geométrica e a formação das câmaras escuras. Câmara escura é um experimento super interessante, super importante. E a câmara escura de orifício ela é o princípio de funcionamento para câmeras fotográficas. Os nossos olhos também funcionam assim, não é isso? Então, esse dispositivo é bastante bacana, né? Bastante legal aqui para a gente olhar. Diz a questão, ó, questão de número 2. Uma câmara escura de orifício reproduz uma imagem de 10 centímetros de altura de uma árvore que está sendo observada. Então, olha bem, a árvore tem uma altura que eu não sei quanto é, mas a imagem da árvore tem 10 centímetros. Se reduzirmos em 15 metros a distância horizontal da câmara até a árvore, ou seja, reduzir em 15 metros a distância, quer dizer que eu estou aproximando, tudo bem? Essa imagem passa a ter uma altura de 15 centímetros. Então, quando eu aproximo a câmera lá da minha árvorezinha, eu vou notar que a imagem ficou maior. Ela deixou de ter 10 centímetros e passou a ter 15 centímetros, beleza? Qual é a distância horizontal inicial da árvore até a câmara? Bom, no meu contexto, ele está me dando dois tipos de continha aqui, né? E eu consigo fazer algumas relações. Por exemplo, eu consigo relacionar a altura da árvore, vou fazer aqueles triângulos assim que a gente está acostumado a relembrar, né? De um lado eu tenho ó, a altura da árvore e do outro a câmara escura. Daí vai se formar aquele triângulo que a gente conhece. Aqui assim e aqui assim, tudo bem? Aqui eu estou deixando paralelo a altura da árvore paralela com o fundo da câmara, tudo bem? Aqui é o orifício da câmarazinha, por onde a luz entra, um raio de luz do topo vai parar lá na base e um raio de luz da base vai parar lá no topo da câmara escura, tudo bem? A partir disso, as variáveis aqui são o Hzão, a altura da árvore, o Hzinho, a altura da imagem da árvore, e distâncias, que são aqui as alturas né, desses meus triângulos aqui, tudo bem? Essa primeira distância é da árvore até a câmara escura, vou colocar ela em vermelho para não confundir. Projeção aqui. E a segunda assim, tudo bem? Então, a primeira é a distância Dzão, que se refere à distância da árvore até o orifício. E a segunda é a distância Dzinho. Aqui, cadê? Isso. Dzinho que se refere do orifício, do buraquinho de entrada da câmara escura, até o fundo da câmara escura, que é aquela tela de projeção que ela tem lá no fundo, ok? A gente sabe que conseguimos relacionar assim, de várias formas, né? Posso colocar Hzão sobre Dzão, está para Hzinho sobre Dzinho. A altura da imagem, né? A altura da minha árvore está para a imagem dela, a altura da imagem dela, assim como a distância que a árvore se encontra do orifício
está para a distância que a imagem se encontra do orifício. Então, eu consigo fazer essa relação de semelhança de triângulos. E ele me pede qual é a distância horizontal inicial da árvore até a câmara. Bom, ele me deu um problema onde ele disse o seguinte, né, me dando alguns valores. A imagem da árvore ela é 10, então eu vou pegar a situação 1 que ele colocou aqui. Então, aqui, eu sei o seguinte, olha. Na primeira situação que ele propôs, o meu hzinho ele vale 10. E aí, ele diz o seguinte, 10 centímetros, ok? Você pode passar para metros, dá para converter, não tem problema nenhum. E ele diz que existe uma distância, que é a distância desão. Eu não sei quanto é. E existe uma segunda situação em que eu vou reduzir essa distância. Bom, o hzão é a altura da árvore e a distância dzinho é a distância do fundo da câmara, do orifício até o fundo da câmara. É só isso que eu tenho na primeira situação. Já na segunda situação, então vou chamar isso aqui de situação 1. Na segunda situação, o que ele propõe é o seguinte. Tendo mau contato aqui. Aí. Assim, pronto. Na segunda situação, ele me diz, eu alterei o desão, é a distância da árvore até a câmara. Eu aproximei a câmara, por exemplo. Então, ficou que eu diminuí essa distância em 15 metros. Então, desão menos 15 metros. Está para, bom, a altura da árvore não muda, isso aqui é um valor fixo. Então, eu vou colocar aqui hzão de volta. A altura da árvore não mudou. E a distância da câmara, né, do orifício até o fundo da câmara, também não mudou. O que vai mudar agora é a altura da imagem da árvore, que é 15 centímetros. Já vou fazer aqui as conversões. Vou escrever 15 centímetros, 0,15 metros. Tive que converter para metros, porque aqui está aparecendo 15 metros. E aqui 10, eu vou converter para 0,10 metros, que são os 10 centímetros que eu tinha. Com essa equação, eu consigo encontrar o que ele pediu, que é a distância desão. Tudo bem? Então, vou me concentrar em fazer isso. Aqui, existem algumas maneiras de pensar, mas eu poderia multiplicar cruzado, por exemplo, escrevendo na equação 1, vou destacar que essa aqui é a 2 primeiro, ó, pronto. Na equação 1, ficaria hzão vezes dzinho igual a dzão vezes 0,10, ok? E na segunda equação, ficaria hzão vezes dzinho igual a dzão menos 15 vezes 0,15. Essa aqui é a minha equação 2. E a primeira é a equação 1. Bom, como existe hzão vezes dzão nas duas, eu posso resolver esse sistema de equações igualando hzão vezes dzinho. Então, eu igualo as duas escrevendo dzão vezes 0,10 igual a dzão menos 15 vezes 0,15, ok? Não precisava, essencialmente, ter convertido de centímetros para metros. Eu fiz isso mais para que você mantenha a coerência, tudo bem? Porque aqui, se você olhar bem, esse 0,10, esse 0,15, você consegue operar esses dois caras com bastante facilidade, ok? Então, eu vou multiplicar as duas equações por 100, por exemplo, só para facilitar, ok? Vezes 100. Aí, eu ficaria com 10 dzão igual a... Aí, o 15 aqui agora, eu vou multiplicar 15 dzão menos 15 vezes 15, ok? Vou deixar o 15 dzão deste lado, vou trazer o menos 10 dzão, isso é igual a o menos 15 vezes 15, passa para lá, 15 vezes 15 positivo, que é 225, tudo bem? Então, ficou 5 dzão igual a 225, dzão será 225 sobre 5, ok? Conclusão que eu chego é que dzão é, bom, vou ter 5 e tenho 20, 40, não é isso? Então, 45 metros a distância original que eu me encontrava da árvore, beleza? Então, tá aqui, ok? Bom,
Fiz isso. O que que eu tive que observar aqui, né? Que essa câmara escura, ela tem alguns valores que mudam e alguns valores que não mudam. Se eu pensar só do ponto de vista matemático, o que eu resolvi aqui foi um sistema de equações bem do estranho, mas eu consigo resolver esse sistema de equações aqui porque Hzão vezes Dzão aparece de forma muito fácil nas duas. Senão eu teria variáveis demais aqui, ok? Então eu simplesmente fiz o que ele propôs. Analisei o que aconteceu na primeira situação, o que aconteceu na segunda situação, relacionei uma com a outra e finalmente encontrei a distância que ele estava pedindo, ok? Na letra B, ele pede assim: ao se diminuir o comprimento da câmara, porém mantendo o seu orifício à mesma distância da árvore, o que ocorre com a imagem formada? Justifique. O que eu tenho que pensar? Se eu diminuir o comprimento da câmara, quem é o comprimento da câmara? Bom, a minha relação base é essa daqui que a gente está olhando. Vou copiá-la aqui de cima e vou trazê-la aqui para baixo. Aí, prontinho, consegui. Beleza? Ele diz assim, se eu mexer no comprimento da câmara, tá, então nesse cara aqui que eu vou alterar, o comprimento da câmara é a distância dzinho, que é do orifício até o fundo da câmara, beleza? Se eu mexer nesse cara, nesse dzinho, o que vai acontecer com a imagem formada? Ué, a imagem formada, ela é Hzinho, sim ou não? As outras coisas, ele não propôs de alterar. Existem algumas maneiras de vocês verem o que vai acontecer. Você pode trazer o Dzinho para cá multiplicando, ficaria Dzinho vezes Hzão sobre Dzão igual a Hzinho. Vou inverter aqui os dois lados para escrever Hzão sobre Dzão vezes Dzinho. Isso aqui é um valor que está constante, porque a altura da árvore não está mudando e a distância até a árvore não está mudando, porque ele não propôs isso. Na letra B, ele só propôs alterar o valor Dzinho e quer saber qual é o impacto em Hzinho. Quando eu olho desta maneira aqui, eu consigo notar que Hzinho e Dzinho são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu já poderia utilizar isso, tudo bem? Para dizer o quê? Ele me pergunta, ao se diminuir o comprimento da câmara, porém mantendo o seu orifício à mesma distância da árvore, o que ocorre com a imagem formada? Aí eu repito a pergunta. A imagem formada irá, bom, como ele usou o termo diminuir e são diretamente proporcionais, então irá diminuir. Então, a imagem formada irá diminuir proporcionalmente. Por quê? Existem aqui duas grandes possibilidades. Ou irá diminuir proporcionalmente ou irá aumentar proporcionalmente. Tudo bem? No meu contexto, irá diminuir, porque eu diminui a distância, então elas são diretamente proporcionais, também irá diminuir. Então, eu posso justificar assim. Se eu não vi isso, se eu não entendo disso aqui profundamente, aí fica um pouco mais complicado, mas você pode olhar assim, ó, se você chegar nessa distância dzinho e diminuí-la, para que essa razão, para que essa igualdade aqui continue dando o mesmo resultado, que é Hzão sobre D, então a altura deve diminuir na mesma proporção. Aí você pode pensar assim, se eu chegar aqui embaixo e dividir por 10, então eu diminuí 10 vezes, foi ou não foi? Ficou 10 vezes menor. Então, lá em cima eu também tenho que dividir por 10 para não alterar a fração. Isso é outra forma de ver essa mesma coisa acontecendo, tranquilo? Então, existem algumas maneiras de você justificar isso. Aí você vai fazer de acordo com aquela que você achar que está melhorzinha dentro do seu entendimento, tá bom? Mais uma questão interessante de óptica, né? Vamos olhar a terceira questão. A terceira já é uma questão sobre eletricidade, lembrando, né, que na terceira série é comum que se tenham frentes A, B e C. A frente A trata dos assuntos de mecânica, a frente B costuma, né, trabalhar os assuntos ligados ali à óptica, ondulatória, no nosso caso aqui ela vai falar sobre óptica, e na frente C a gente comenta sobre eletricidade. Aqui, pessoal, a questão diz assim para a gente. Duas esferas metálicas iguais A e B estão carregadas com cargas QA igual a mais 76 microcoulombs
e QB igual a mais 98 microcoulombs, respectivamente. Duas esferas, cada um com a sua carga, tudo legal até agora. Inicialmente, a esfera A é conectada momentaneamente ao solo através de um fio metálico. Ué, o que vai acontecer se eu pegasse a esfera A, imaginar as duas esferas aqui, ó. A A está aqui, a B está aqui. Por que eu faço o desenho, né? O desenho ele me ajuda a ter clareza sobre o que está acontecendo. E eu conecto a A direto ao solo, tudo bem? Acontece que a A ela tinha uma carga QA igual a mais 76 micro, que é 10 a menos 6, não é isso? Coulombs. E QB, uma carga de mais 98, também micro, também 10 a menos 6 coulombs, beleza? Quando eu ligo o 76 direto no solo, o que está acontecendo? Eu estou descarregando essa esferinha. Então, ela vai se neutralizar, porque a Terra ela é um grande receptor ou doador de cargas. No contexto aqui, eu vou deixar essas cargas todas escaparem. Então, na prática, o que aconteceu? Eu zerei a carga dela. Agora, ela tem 0 coulombs de carga, beleza? E ele segue. Então, ele disse, a A é conectada momentaneamente ao solo através do fio metálico. Isso significa, na prática, descarregar a A. Em seguida, as esferas são postas em contato momentaneamente. Calcule a carga final da esfera B em microcoulombs. Ah, fácil demais. Aqui é um processo de eletrização por contato. Eu vou encostar uma esferinha na outra. Deixa eu copiar aqui que é mais fácil. Então, eu vou encostar uma esferinha na outra. Já tirei aqui essa conexão com o solo. E aí, quando eu encostar uma na outra, haverá aqui a divisão das cargas. As esferas são iguais? Ele me garante isso? Será? Vamos analisar. Bom, acontece que ele diz, são duas esferas metálicas iguais. Ah, então existe sim a garantia de que elas são esferas iguais. Então facilitou minha vida. A partir daqui, se elas têm 0 e 98, a carga total será 98 mais 0. Então, somo a carga total, que tot 98 microcoulombs mais 0. E após a separação entre as esferas, elas adquirirão novas cargas. Daí eu tenho a nova carga da A, a nova carga da B. O 98 eu vou dividir por 2, porque são duas esferas iguais, afinal de contas. E aí eu vou ficar com 45, 49, não é isso? 49 microcoulombs. 49 microcoulombs. A nova carga da A, que é a linha, é igual a 49 microcoulombs. E a nova carga da B, que B' igual a 49 microcoulombs. Bacaninha? Então, ele pede a carga final da esfera B. A carga final será de 49 microcoulombs. Facinho, né? Tudo bem? Divertido? Só para lembrar, elitização por contato. Uma questãozinha muito fraca, né? Muito sem graça. Aqui uma questão mais robusta um pouco diz assim: 3 esferas metálicas iguais estão carregadas eletricamente e localizadas no vácuo. Inicialmente, as esferas A e B possuem, cada uma delas, carga mais que, enquanto a esfera C tem carga menos que. Então, olha bem, a A e a B têm carga mais que. Então, eu vou desenhar brevemente aqui as minhas esferinhas, só para eu não me perder no que está acontecendo. Então, essa é a esfera A, aqui está a B e aqui está a C. Elas estão separadas, vou chamar de A, B e C. Elas têm mais que, e a C, que é a diferentona, tem menos que. Aí ele pede, letra A, a carga final da esfera C, admitindo que as 3 esferas são colocadas simultaneamente em contato e afastadas. Poxa, uma pergunta legal. Eu conecto as 3 esferas ao mesmo tempo, então eu vou encontrar a carga total, que tot, como sendo a somatória dessas aí. Então, é mais que e menos que. Ficamos com uma carga total de apenas mais que. Esta e esta, por exemplo, acabam se neutralizando, tudo bem? E aí cessa a atividade elétrica com as outras cargas. Fica esse mais que. A partir disso, quando eu separar as esferas, aí eu terei uma nova configuração. Já não será mais
como era no primeiro caso, né? Aqui as cargas agora vão ser diferentonas. As cargas serão o mais Q, que eu estou observando aqui, dividido para 3 esferas. Então, será Q dividido por 3, Q dividido por 3, Q aqui eu estou falando mais Q, tudo bem? E Q dividido por 3 também. Então, olha que interessante. Ele perguntou a carga final da esfera C, admitindo que as 3 cargas são colocadas simultaneamente em contato. Então, a carga da esfera C após contato será Qzão, a original, Q sobre 3, tá bom? Na letra B, ele pede o módulo da força elétrica entre as esferas A e C, sabendo que, primeiramente, essas duas esferas são encostadas, como mostra a figura 1, e, em seguida, são afastadas por uma distância d. Bom, como ele pede para conectar a esfera A na esfera C, quando que ele está dizendo, né? Porque, olha bem, o módulo da força elétrica é entre A e C, sabendo que, primeiramente, elas são encostadas, como mostra a figura 1. Não está muito claro, tudo bem? Porque se eu tentar pensar que ele está falando antes do contato, por exemplo, antes da letra A acontecer, aí eu vou ter uma interpretação, beleza? Mas se eu pensar que ele está falando lá no início do problema, ignorando o que eu já fiz na letra A, que é o que geralmente essas questões fazem, né, me permitem chegar a essa conclusão, aí a minha conclusão vai ser uma outra conclusão, que é totalmente diferente, né? Agora a conclusão que eu chego é a seguinte: eu conecto a esfera A na esfera C, então aqui a letra B. Se eu conectar a esfera A na C, eu tenho carga total igual a QA mais QC, que é mais Q menos Q, que dá zero. Então, no meu contexto, eu terei carga dessas esferas da A e da C, zero. Carga da A pós-contato, zero. Carga da C pós-contato, zero. Aí vem o grande dilema. Eu vou calcular a força elétrica, que é K, módulo da primeira carga, vezes módulo da segunda carga, sobre a distância ao quadrado. Lei de Coulomb, não é isso? Aí eu venho na minha lei de Coulomb e você já percebeu que vai acabar zerando, porque as duas cargas envolvidas são nulas. Então, a força elétrica ficaria K vezes zero, sobre uma distânciazinha aí ao quadrado, ok? Então, automaticamente, essa força elétrica se torna nula, se torna zero, não existe mais. Olha que interessante, tudo bem? Então, a questão pediu apenas isso. Fácil, né? Questão de número 5, a questão diz assim para a gente, ó. Devido ao atrito com o ar, os insetos voadores podem acumular uma pequena quantidade de carga elétrica positiva em seu corpo enquanto voam. Considere uma abelha que tenha acumulado uma carga elétrica Q igual a 3,2 vezes 10 a menos 11 coulombs, voando na proximidade de uma flor, no centro da qual havia sido colocada uma carga elétrica. Também positiva, Q igual a 4 vezes 10 a menos 11 coulombs, em um experimento que investigava a eletrização dos corpos dos insetos. Nesse experimento, observou-se que a menor distância a que essa abelha chegava do centro da flor era d igual a 20 centímetros, que ele ainda coloca 2 vezes 10 a menos 1 metro. É estranho, né? Mas tá bom, ok. A partir da qual se afastava voando para longe, sugerindo que existia um campo elétrico mínimo e ao qual as abelhas são sensíveis. Ok, fez a discussão toda, né? Adote que a carga alimentar é 1,6, para a constante eletrostática é 9, né? Letra A, calcule a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons que essa abelha tem em seu corpo por estar eletrizada com a carga Q positiva. Essa diferença deve-se ao fato de a abelha ter perdido elétrons ou ganhado prótons durante seu voo. Justifique sua resposta com base na posição dessas partículas nos átomos, segundo o modelo atômico clássico. Bom, o que ele me diz? Ó, os insetos se atritam com o ar. Isso já é um processo de eletrização por atrito. E por isso podem acumular uma pequena quantidade de carga, ok? Eu tenho uma abelha e essa abelha acumulou uma carga de 3,2 vezes 10 a menos 11 coulombs.
E daí para frente ele fala ainda sobre a flor. Então, ó, no centro, né, nas proximidades de uma flor que tem uma carga elétrica, 4 vezes 10 a menos 11. A pergunta, ela está direcionada para quem? Calcule a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons que essa abelha tem. Então, estamos falando da abelha. Sobre a abelha, eu vou escrever, ó, letra A, que ela tem uma carga Q igual a. E ele me fornece lá o valor da carga como 3,2 vezes 10 a menos 11. 3,2 vezes 10 a menos 11 coulombs. Como ele me perguntou, a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons é justamente o número de portadores que está formando essa carga. A gente sabe relacionar isso através do Q, né? Sim ou não? Q igual a NE. Isso aqui nada mais é do que uma regrinha de 3 mais bonitinha, né? Então, no meu contexto, eu escreveria que a carga é 3,2 vezes 10 a menos 11. O N eu quero descobrir. E a carga elementar, o E, ele é 1,6 vezes 10 a menos 19. Daí, é simplesmente isolar o N. N é igual a 3,2 vezes 10 a menos 11 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, N é igual a 3,2 por 1,6 vai dar 2. Repete a base 10, e aí 10 a menos 11 e 10 a menos 19 é, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 11 menos o menos 19, tudo bem? Então, N é igual a 2 vezes 10, menos com menos é mais, menos 11 e mais 19, então, mais 8. Ele me perguntou qual a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. A diferença é essa aí, 2 vezes 10 à oitava. Ele tem mais prótons ou ele tem mais elétrons? Bom, como a carga que ele me diz é uma carga de positiva, ela é 3,2 positivo, então quer dizer que a abelha perdeu elétrons. Quantos elétrons que ela perdeu? 2 vezes 10 à oitava, esse valor que nós calculamos. Tudo bem? Tranquilo isso, gente? Sim ou não? Ok? Outra coisa ainda que nos é perguntado é a seguinte. Calcule a intensidade da força de repulsão em newtons entre a abelha e a flor quando elas estão a 20 centímetros uma da outra. Calcule também a intensidade do campo elétrico. Essa do campo elétrico eu não vou resolver porque a gente ainda não chegou bem nessa parte, tudo bem? A primeira forma de avaliação que a gente pode pensar, ela vai envolver apenas a força elétrica e esses conceitos de eletrização. Então, o campo elétrico vai ficar para um segundo momento, ok? Com isso, calcular essa força elétrica aqui facinho. Ó. Vou pegar ó, força elétrica igual a K vezes módulo da primeira carga vezes módulo da segunda carga sobre a distância ao quadrado. E aí eu substituo valores. K é 9 vezes 10 elevado a 9. A primeira carga envolvida é uma carga de 3,2 vezes 10 a menos 11. 3,2 vezes 10 a menos 11 coulombs. A segunda carga envolvida é de 4 vezes 10 a menos 11 coulombs. Então, 4 vezes 10 a menos 11 sobre... E a distância que ele me propõe aqui é uma distância de 20 centímetros. Ele fala isso na letra B. Então, vai ser 20 vezes 10 a menos 2. E lembrando que a distância que fica é elevada ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo? Vou adicionar aqui uma página para a gente resolver. Deixa eu puxar ela para baixo aqui. Assim, beleza. Então, agora eu só tenho que terminar essa continha aqui, ó. Simplesmente vou colocar valores, pessoal. Vai ficar força elétrica igual a 9 vezes 3,2 vezes 4
vezes 10. Aí as potências de base 10 já vou operar. Eu tenho 10 a 9, 10 a menos 11, 10 a menos 11. Então, eu vou fazer mais 9 menos 11. Estou repetindo a base e somando os expoentes, não é isso? Então, mais 9 menos 11 vai dar menos 2. Menos 2 com menos 11, menos 13. Lá embaixo, eu tenho 20 vezes 10 menos 2. Eu posso fazer isso de várias maneiras. Eu vou escolher escrever 2 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Vê se é claro o que eu fiz aqui. Eu não tenho 10 a menos 2, eu não posso diminuir duas casas se eu quiser. Eu não poderia transformar isso aqui em 0,2, diminuindo duas casas. Eu vou diminuir uma só, por isso que eu mantive esta, e escrevi como 2. Aí ficou notação científica, mais bonitinho de ver, né? Aí eu vou ter 9 vezes 3,2 vezes 4 vezes 10 a menos 13. Sobre 2 ao quadrado vai dar 4, 10a menos 1 elevado ao quadrado, expoente de expoente, a gente multiplica, 10 a menos 2. O 4 eu posso cortar, e a potência de base 10 eu consigo mexer aqui, 9 vezes 3,2, repete a base 10 e subtrai os expoentes, que será menos 13 menos menos 2. Força elétrica, então, para acabar. Bom, 9 vezes 3,2 eu posso fazer assim, ó. 3 vezes 9 eu teria 27, e 2 vezes 9 eu teria 18. Então, 27 mais 1,8, que vai dar 28,8, não é isso? 0,8 vezes 10, menos com menos é mais, menos 13 mais 2 vai dar menos 11 newtons. Ainda não está em notação científica, então eu vou escrever 2,88, ou se eu quiser arredondar, 2,9, vezes 10 a menos 10 newtons. Aqui eu tenho 11 casas para diminuir, eu escolhi diminuir uma, tá bom? Aí virou 2,88, ok? Então, assim, olha lá. Força elétrica, 2,88 vezes 10 a menos 10 newtons. Bacana, pessoal? Tranquilo? Sim, não? E aí? Entendido? O que é difícil nesses cálculos com lei de Coulomb? A lógica até que é fácil. Eu simplesmente pego o valor e jogo na fórmula, entendeu? É bobinho, mas são cálculos horríveis. Eu tenho que lembrar a propriedade de expoente, eu tenho que trabalhar com notação científica, fazer continhas com isso. E isso já é naturalmente chato mesmo, tá bom? Então, nada demais, né? Vamos à frente. Mais uma aí para a gente olhar. Agora, as duas últimas questões desta lista, ok? A 6 seria a última da última. E a 7, mais uma questão aí para completar. Uma dessas é uma questão muito importante para vocês, beleza? Qual delas? Não sabemos, você vai ter que estudar todas, mas aqui existem todas as habilidades necessárias para você trabalhar, tá? Na questão 6, diz assim para a gente, ó. Em um trecho monitorado de uma rodovia, cuja velocidade média máxima permitida é de 90 km por hora, duas cabines registram o intervalo de tempo de entrada e de saída de veículos, conforme a ilustração. Sabe-se que o condutor percorreu a primeira metade do trecho com velocidade média de 140 km por hora. Aqui eu já não consigo prosseguir, porque ele andou a primeira metade, então ele veio, vou chutar aqui no meu desenho, até aqui assim. Como é que ele andou essa primeira metade? Ele teve velocidade média 140 km por hora. Bacana. E na segunda metade, velocidade média, então, ó, velocidade 1 e velocidade 2. Aí a 2 foi de 56 km por hora. Bacana, né? Determine em km por hora a velocidade média do condutor no trecho monitorado, desprezando as dimensões do carro. Indique ainda se ele irá ou não ser multado e justifique a sua resposta. Como eu preciso comparar se ele vai ser multado ou não, eu tenho que lembrar que a velocidade máxima permitida ela é de 90 km por hora. Então, aqui que está. Se ele ficar abaixo dos 90, não será multado. Se acima dos 90, será multado. Esse aqui é daquele modelo de radar de velocidade média, tudo bem? No contexto aqui, pessoal, o que é o raciocínio mais comum? A gente tentar olhar para as duas velocidades
E aí, com isso, a gente vem e pensa em tirar a média entre elas. Então, eu vou somar as duas velocidades e vou dividir por 2. Só que isso é um erro bem grave até. A gente não pode calcular a velocidade média como a média das velocidades nesse tipo de caso aqui. Não dá para fazer isso. Tudo bem? Tranquilo? A partir daí, o que eu farei? Eu sei que ele dividiu o trecho em duas partes. Então, a primeira parte é x e a segunda parte também é x. Ah, legal. Com isso, eu vou calcular a velocidade média do jeito clássico. Velocidade ela é a distância, ΔS aqui, pelo tempo. Então, ele andou uma primeira distância no primeiro trecho, que é x, mais uma distância no segundo trecho, que também é x. Pronto. E ele gastou um tempo ΔT1 no primeiro trecho, mais o tempo ΔT2 no segundo trecho. Beleza pura? E aí eu quero ver se esta velocidade aqui que eu vou calcular, ela é 90 ou não. Beleza? Então, vai ficar v igual a 2x, que é x mais x, sobre... Acontece que esses tempos, ΔT1 e ΔT2, eu ainda não tenho. Então, eu vou parar aqui e vou tentar encontrar eles. Eu sei que velocidade é distância sobre tempo. O meu interesse é descobrir o tempo. ΔT seria ΔS e o v vem, e o ΔT foi, então v. Aí eu vou escolher calcular o tempo 1 assim, ó, distância do trecho 1 sobre a velocidade 1 e ΔT2 como distância do trecho 2 sobre velocidade 2. Tudo bem? A distância é fácil, ele andou x. Sobre a velocidade 1, ele me disse que são 140 metros, 140 km por hora, perdão, aqui, ó, 140 km, ó, 140 km por hora, e a outra velocidade é de 56, tudo bem? Então, a primeira aqui é x sobre 140, e a segunda será também um trecho x, né? Ele divide em duas metades iguais, e a outra velocidade será de 56. Então, os meus tempos eles são x sobre 140 mais x sobre 56. Tudo bem? Tranquilo? Pronto. Ao fazer essa conta, eu já serei capaz de dizer se vai dar 90 mais que 90 ou menos que 90. Só que a conta é uma conta estranha, tudo bem? Ela é muito normal. Se você olhou nos exercícios lá da sua apostila sobre esses módulos, sobre esses capítulos, você já percebeu que caiu um monte de questões parecidíssimas com isso aqui. Mas sempre é um pouquinho chato fazer isso, né? Então, no meu caso aqui, eu escreveria, ó, 2x... E aqui embaixo, 140 vezes 56, e aí x aqui para operar. Bom, estou partindo do pressuposto, né, que a gente vai tirar o MMC de 140 e de 56 somente multiplicando um pelo outro, tá bom? Existem outras formas de determinar isso. Aí eu vou fazer 140 vezes 56 por 140, vai sobrar 56 para multiplicar o x que está lá em cima, 56x, mais 140 vezes 56 por 56 vai sobrar o 140, porque a gente pega esse valor, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Não é assim que acontece? Então, 140 vezes 56, dividir por 56, cortou este com esse, sobrou 140 vezes x, 140x. Bacaninha? Achei por bem relembrar isso para vocês, por isso que eu parei para falar isso. Aí ficou 2x sobre 56x mais 140x, eu vou ter 196x sobre 140 vezes 56, beleza? Aqui, vou fazer uma divisão de frações, porque está muito embolado, né? A primeira seria 2x sobre 1, a primeira fração, repete, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 140 vezes 56 sobre 196x. Olha aí, cortou o x, graças a Deus. Daí eu fico com v igual a 140 vezes 56 sobre 196, beleza? E aí basta apenas eu encontrar esses valores. Como é que eu vou fazer isso? Será que o x, ele é... Será que o 56 e o 196
Consigo fazer uma coisa com eles? Consigo quase, né? Não, consigo. Consigo 4 vezes, não é isso? Porque seriam 12... Não, 4 não. É. Vou ter que simplificar por 2. Vai dar um trabalhinho fazer isso aqui, tá? Acho que não estou visualizando nenhuma opção rápida para fazer. Então, eu vou simplificar por 2 primeiro. Tentar reduzir isso. Vai dar um trabalhinho para fazer essa multiplicação. Tem algum ponto anterior que seria mais fácil de fazê-la? Também não vejo. Ok, tá bom. Para agilizar aqui, vou fazer esse valor na calculadora. Então, eu tenho 140 vezes 56 sobre 196. Se eu estivesse fazendo uma prova, não teria calculadora, né? Uma pena. Mas, como já fiz vestibular, né, gente? Então, posso fazer. Tudo bem? Tranquilo? Agora, os adultos podem. De preguiça, né? Tem que justificar a preguiça. É o fim da linha, gente. Tenho 140 vezes 56 e divide por 196. Meu resultado tá dando 80. Tudo bem? Então, aqui, 80 km por hora. Então, ó, deve ter um jeito inteligente de fazer isso. Talvez simplificar por 2 algumas vezes seja mais fácil de visualizar, o que eu não estou enxergando aqui agora, tá bom? Então, a velocidade média é de 80 km por hora. Pronto, eu respondi a pergunta que ele tinha me feito, tá? Ele me perguntou lá qual seria a velocidade média para o cara não ser multado. Uma questão bem atual, né? Vestibular para 2026 da UERJ, olha aí. Tudo bem? Qual é a tentação, né, gente? Fazer isso aqui, ó. A tentação seria pegar 140 mais 56 e dividir isso aqui por 2, entendeu? Que daria 98, ok? Mas, na verdade, olha o que nós calculamos, que a velocidade média ela é 80, viu? Então, como é que é um problema? Na verdade, isso aqui a gente usa série harmônica para resolver, né? Então, se você lembra dessa matemática, você pode aplicar, mas não é o lance aqui, tudo bem? Por fim, questão de número 7, uma questão que diz assim, ó. Correr uma maratona requer preparo físico e determinação. A uma pessoa comum se recomenda para o treino de um dia repetir 8 vezes a seguinte sequência. Correr a distância de 1 km com velocidade de 10,8 km por hora e, posteriormente, andar rápido a 7,2 km por hora durante 2 minutos. Nossa, bastante, tá? Qual será a distância total percorrida pelo atleta ao terminar o treino? Letra A até que é ok, né? Letra A aqui, bobinha. Letra A, eu sei o seguinte. O cara tem velocidade constante, então eu vou fazer V delta S sobre delta T, ou velocidade igual a distância sobre tempo, se a gente quiser, tanto faz. No meu contexto aqui, a velocidade dele é 10,8 km por hora, igual a distância que é 8 vezes, né? Então, 8 vezes 1 km, 8 km. Aí eu consigo encontrar o tempo com isso. Meu tempo aqui seria 8 dividido por 10,8, beleza? Esse é o tempo que eu vou encontrar aqui em horas. Não, mas não, calma aí, eu que estou confundindo. Não é isso que ele pede, né? Ele pede só a distância? Ué, que loucura. Eu tenho 1 quilômetro, não é isso? São 8 voltas. Eu acho que eu estou interpretando errado. Deixa eu dar um passo atrás aqui. Não é o tempo. Aí. Correr a maratona requer preparo físico, né? A uma pessoa comum se recomenda para o treino de um dia repetir 8 vezes a seguinte sequência. Correr a distância de 1 km com velocidade 10,8 e depois andar rápido 7,2 durante 2 minutos. Sim. Aqui eu que interpretei errado, né? Então, eu vou fazer 8 vezes 1 km com velocidade de 10,8. E o andar rápido eu demoro 2 minutos. Então, a distância dos quilômetros na primeira parte eu sei. São 8 vezes 1 quilômetro. Então, a minha distância, né? Ela será 8 vezes 1 quilômetro, ok? Então, eu vou colocar assim em metros para facilitar, né? São 8.000 metros, mais... Aí, a segunda parte é a única que é um desafio mesmo, porque eu vou ter V igual a ΔS sobre ΔT.
Porque eu tenho a velocidade, ela é 7,2 km por hora. A distância eu não tenho, eu quero encontrar, ela é ΔS. E o tempo, ele é de 2 minutos. Acontece que tudo isso é repetido 8 vezes, tudo bem? Então, quando eu olhar para cá, né, isso aqui tudo tem que ser multiplicado depois por 8. Então, a distância que eu encontrar aqui, ela vai ser multiplicada por 8 ao final. Então, ficaria ΔS igual a 7,2 km por hora vezes 2 minutos, ok? Como é que eu estou colocando essa distância em metros? Então, meu ΔS ele será 7,2 km por hora, vai dar 2 metros por segundo. Como é que eu sei disso? Eu converti de quilômetro por hora para metros por segundo, aí eu fiz aquela conversão que a gente lembra, né? Quilômetro por hora para metro por segundo. O que a gente faz é dividir por 3,6, tudo bem? Então, dividir 7,2 por 3,6 vai dar 2 metros por segundo, vezes o tempo, que são 2 minutos, aí eu vou fazer 2 vezes 60, ok? Já convertendo o minuto para segundo, ok? Então, vai ficar 4.240 metros. Acontece que essa distância é referente a uma volta. Tranquilo? O que eu quero fazer agora é determinar as 8 voltas que eu tenho. Então, a minha distância para as 8 voltas seria 240 aqui vezes 8 também. 8 vezes 240, ok? Posso fazer colocando em evidência, tanto faz, ou multiplicando separado, né? Teria basicamente 8 vezes 1.240, ok? Não é isso? Então, eu consigo fazer isso, tá? Esse 8 vezes 1.240, aí eu posso fazer 8 vezes 1.000, 8 vezes 200, então daria 8.000 mais 2 vezes o 8.000 mais 1.600, então, mais o 40, aí 2.99920, não é isso? Então, eu teria 9.920 a minha distância, 9.920 metros, ou 9,92 quilômetros, beleza? Então, fechou aqui. Assim. Pronto, consigo resolver isso, pessoal. Encontrei a distância, fiz a letra A, né? Que foi justamente a que ele pediu. Vamos fazer a letra B agora. Na letra B, para atingir a velocidade de 10,8 km por hora, partindo do repouso, o atleta percorre 3 metros com aceleração constante. Ah, tá. Essa aqui eu também não vou mexer ainda, porque a gente ainda não viu o tópico de aceleração, né? A gente está abordando isso na primeira avaliação, isso não vai ser cobrado, ok? Então aqui, bobinha até, né? Só a letra A ficou fácil. Bom, então é isso, pessoal. Para encerrar aqui perto de 1 hora de vídeo, espero que você faça essa revisão aqui. Estou lançando esse vídeo bem próximo da sua avaliação para você consolidar aqueles conteúdos que você tanto estudou, tá bom? Pessoal, espero que tenha sido instrutivo. Refaça exercícios, faça esses todos aqui que eu coloquei para que você tenha uma noção do que é cobrado em relação às habilidades, aos cálculos, aquilo que é exigido de vocês. Em geral, para a turma de terceiro ano, gente, não tem muito para onde correr. Questões discursivas terão muitos cálculos, muita coisa pesada, porque esses cálculos eles são importantes também para avaliar se você entende a teoria que está acontecendo, ok? Então, a partir disso aí, galera, desejo que vocês tenham bons estudos. Até a próxima.